Olá, boa noite a todas, todes, todos e bom dia para quem vai assistir durante o dia. Essa é mais uma atividade do nosso ciclo de rodas de conversa, afirmar a democracia, fortalecer a cidadania, vida digna. Sejam bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos, e é uma grande satisfação estar aqui essa noite para mais essa atividade. E eu quero agradecer a quem já está, a quem vai chegar, agradecer em especial as nossas convidadas, os nossos convidados, que tão generosamente, tão cuidadosamente atenderam ao convite e se predispuseram a estar aqui conosco. Então, professora Fátima Lima, professora Maria Luísa Susequinde, professor José Maurício e professor João Paulo, que está entrando, está com uma certa dificuldadezinha aqui no canal, mas vai entrar logo, logo que conseguirmos resolver essa situação. E eu quero dizer que essa atividade, essa roda de conversa intitulado Ensino Médio entre a Revogação e a Reconstrução, é uma iniciativa realizada em parceria com o Movimento Socioeducativo Brasil Educar em Tempos Difíceis, que é um movimento que se constitui como um espaço de construção coletiva e de diálogo entre educadores e educadoras comprometidos com processos de humanização numa perspectiva crítica. Ele está organizado em âmbito continental, como fruto do dinamismo da proposta socioeducativa da instituição teresiana nas Américas. No Brasil, o movimento é apoiado pelo Centro Cultural Poveda, localizado em Campinas, na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, o Colégio Teresiano, que está localizado aqui na cidade do Rio de Janeiro, e a ONG Nova América, aqui no Rio de Janeiro, também tem a sua sede e tem uma filial na cidade de Sapucaia, né, na região do Médio Paraíba. É uma grande satisfação, eu digo de novo, de poder abrir essa atividade, e por isso eu quero convidar cada uma que já está aqui a nos apoiar, nos ajudar, compartilhando o link do evento, aquelas pessoas que desejarem, que já têm conhecimento sobre essa programação, essas atividades que realizamos, assinarem o nosso canal e visitarem as páginas da Nova América e também a página do Movimento Socioeducativo. A Nova América tem um Observatório de Educação e Direitos Humanos, tem páginas nas redes sociais, e o Alexandre vai colocar esses endereços todos aí na barra de rolagem ao longo, né, da nossa atividade. Quero lembrar que as pessoas que desejarem receber uma certificação precisam preencher a lista de presença que vai ser disponibilizada assim no quarto final da roda de conversa. Então, é só preencher, deixando, obviamente, o e-mail para o envio do certificado. Por fim, eu quero falar da nossa dinâmica de hoje. Quem está acostumado a participar regularmente das nossas rodas, sabem que nós sempre privilegiamos 3 pessoas, mas às vezes nós temos a oportunidade de trazer 4 pessoas, e esse é o nosso bônus dessa roda de conversa hoje. Temos 4 pessoas que vão abordar esse tema, temos surpresas interessantes em relação a isso, vamos esperar para saber como vai ser. E a dinâmica é a seguinte: na mesma ordem, né, que foi feita a divulgação e que eu vou apresentando um por um dos nossos convidados e convidadas, essas falas vão seguir em 20 minutos. E depois, vocês vão se preparando, que hoje a concorrência para a pergunta vai ser grande. Na última parte, nós vamos fazer, então, essa interação com as respostas e comentários às perguntas que forem apresentadas no chat durante o período possível para essas perguntas serem respondidas.
lembrando que nós temos um rigor, tentamos manter esse rigor de concluir no horário. Então, que todos se animem a participar, se entusiasmem com essa apresentação, que nós vamos começar, então, com a professora Fátima Lima, que é doutora em educação pela PUC-Rio. Ela tem pós-doutorado em educação pela Universidade Federal Fluminense, foi professora e diretora de escola da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro, coordena a rede de implementação de políticas públicas educacionais e também é assessora parlamentar. Isso fora a censura que nós tivemos que fazer por uma questão de espaço, mas que a ela está aqui agora ao vivo, franqueado o espaço para dizer de seus outros pertencimentos. Fátima, a palavra está contigo. Boa noite a todas, a todos, a todos. Boa noite e um olá muito grande àqueles e aquelas que estarão aí na rede ouvindo a gente, participando de alguma forma desta roda de conversa. Eu quero saudar a iniciativa da Nova América e agradecer o convite para participar desta roda, né, que traz o tema central e talvez o mais tensionado na política educacional nesse início do governo Lula, democraticamente eleito, né? A gente vai falar desse novo ensino médio entre a revogação e a reconstrução, são exatamente os dois pontos de tensão que são apresentados no debate interno do MEC, mas também na sociedade. E é muito importante que a gente tenha aí como eixo norteador a afirmação da democracia, o fortalecimento da cidadania com vida digna, o que nós tivemos durante os últimos 4 anos do governo Bolsonaro. A gente sabe que todos esses valores foram absolutamente tratorados, né? Nós tivemos exatamente a morte, a destruição e o desmantelamento das políticas sociais. Bom, eu vou concentrar a minha fala, sobretudo, no contexto da formulação da Lei 13.415, de 2017, olhando, de alguma forma, para uma cronologia, para entendermos um pouco como é que nós chegamos até aqui, né? E, falando sobre isso, vale a pena lembrar que a reforma do ensino médio deriva de uma medida provisória, a medida 746 de 2016, foi sancionada aí no contexto do governo Temer, que ocupou a presidência da República após um golpe midiático, institucional e político, que destituiu a presidenta Dilma democraticamente eleita. Então, a gente já entende que a gente tem uma reforma que é apresentada, mas num contexto de ilegitimidade, né? Isso, inclusive, porque o Temer sempre foi avesso à democracia, não dialogou, não incluiu a sociedade num debate sobre um tema que era absolutamente fundamental para as comunidades escolares, estudantes, sindicatos, universidade, associações de pesquisa. E isso a gente está falando de uma política que altera profundamente as trajetórias escolares da juventude, mas também a vida futura dessa juventude, das famílias, né? Porque esses jovens estão em famílias e organizam a sua vida de estudante, também profissional dentro delas, e a profissão docente, que foi muito atacada, né, com esta reforma. O ensino médio sempre foi disputado, então não é novidade, né? A gente tem, historicamente, essa etapa da educação básica sendo centro de tensões e disputas no país. Disputas que têm a ver com concepções diferentes de sociedade, desenvolvimento econômico e social, e por isso nós tivemos reformas que, semelhante a essa, ou seja, esta bebeu em fontes antigas, né,
como a Lei 5692 de 1971, que vai trazer um dualismo curricular, onde você tem uma educação de ensino médio para a classe trabalhadora, e que aí profissionaliza com carreiras elementares, e um ensino médio para a elite econômica do país. Da mesma forma, a gente pode olhar para esta reforma, para a Lei 13.415, e ver que tem conexões com esta concepção de educação, de ensino médio e de país. E não é trivial que a gente coloque este debate, neste momento, como um debate fundamental, e é um debate fundamental para o país, porque a educação básica ela ocupa um espaço importantíssimo na educação brasileira, e é a etapa final da educação básica, e a gente tem 85% dos estudantes em redes públicas estaduais. Então, isso nos diz muita coisa. A população que representa a classe trabalhadora, a população mais vulnerável, está exatamente nas escolas públicas e majoritariamente nas redes estaduais, embora nós tenhamos residualmente redes municipais que também são responsáveis ou se responsabilizam pelo ensino médio. E 48% dos municípios têm apenas uma escola de ensino médio. E isso a gente vai guardar um pouquinho, porque isso tem a ver com o contexto no qual essa reforma vai ser implementada e vai entrar nas escolas, né? E falando como o ensino médio vai se construindo, somente em 2009 ele se torna obrigatório, e se torna obrigatório com a emenda 59 do governo Lula, que vai estabelecer que o Estado tem que prover a educação dos 4 aos 17 anos. Também é no governo Lula que a gente vai ter, e antes de 2009, aí um fomento à ampliação do acesso com o Fundeb, e, portanto, essa ampliação que se dá através de uma política de fundos, ela vai fazer com que mais e mais e mais a gente lute para que o ensino médio se amplie e chegue àqueles que ainda não conseguiram ter acesso a essa etapa da educação básica. Bom, voltando aí a esse contexto mais recente, né, a gente olha para essa reforma e percebe que ela está aí no bojo de um caldo de autoritarismo e de entulho de outras leis que estão imersas num contexto do golpe de 2016 e que se estende, porque o golpe foi o patamar para a eleição de Bolsonaro, não é? E que se estende no governo Bolsonaro através de uma série de políticas. E daí a gente vai perceber que há o que o Kingdom chama, né, de janela de oportunidades. Você tem um governo ultraconservador, de direita, eu diria de extrema direita, em que vai aplicando aí um receituário muito alinhado à privatização, às políticas neoliberais, e sem a participação da sociedade, onde a democracia vai sendo apagada. A gente vai ter a sanção, né, da lei em 2017. No mesmo ano, é apresentada a Base Nacional Comum Curricular no MEC, no Conselho Nacional de Educação, sem um prévio debate público, e vivemos também as escolas amordaçadas com a lei que tentaram, né, expandir por todo o país, que é a escola sem partido. Tivemos, durante todo o governo Bolsonaro e no governo Temer também, o boicote ao Plano Nacional de Educação, e a gente vai lembrar da Emenda Constitucional 95, que fez com que nós tivéssemos aí
o financiamento, não somente para a educação, mas para as políticas sociais, ele foi não somente reduzido, mas a gente teve a incapacidade de fazer com que as políticas chegassem, porque o projeto neoliberal apontava para isso. E a gente teve o ataque à formação dos professores, à pesquisa científica, às universidades, às escolas técnicas federais. Tivemos aí a apresentação do PECIM, né? O programa das escolas cívico-militares, isso num total alinhamento do MEC com o Ministério da Defesa, o anúncio aí da homeschooling como sendo a saída para a educação brasileira, retrocesso na inclusão das pessoas com deficiência, fomento à privatização das escolas públicas, esvaziamento do Fórum Nacional de Educação e uma reconfiguração do Conselho Nacional de Educação. Então, é nesse contexto de um profundo atraso, de desmantelamento de políticas, de esvaziamento da democracia, e isso tudo assentado na emenda constitucional 95, que reduziu os investimentos, né, e que, inclusive, impediu, muitas vezes, que o desenvolvimento da educação acontecesse. É nesse contexto de entulho autoritário que essa lei 13.415, portanto, a reforma do ensino médio, ou do NEM, novo ensino médio, ela chega até as escolas e vai sendo implementada. Mas isso não se faz sem luta, não é? A gente precisa dizer isso, porque a gente teve a ocupação das escolas em 2016, a luta dos estudantes para que as escolas tivessem condições materiais para que a alimentação escolar, que também foi reduzida durante o governo Bolsonaro, chegasse até os estudantes, e isso porque a gente viveu um período que foi um período de profundo ataque à educação e às políticas sociais e à população brasileira. Vale dizer que essa ocupação das escolas ela foi uma luta que ganhou aí visibilidade, capilarização no país, trazendo temas fundamentais como as condições materiais das escolas, condições que não foram avaliadas, não foram consideradas na apresentação e na formulação desse novo ensino médio. E quando a gente fala em formulação de política, a gente não pode falar em formulação de política sem diagnóstico. E esse diagnóstico que não foi feito ocultou a precariedade das escolas, inclusive a precariedade não somente em relação às dependências físicas, à estrutura física da escola, e aos equipamentos, mas também a formação dos professores, né? Porque parcela grande desses professores não tem a formação adequada para a disciplina que leciona. Além do mais, a gente tem um volume enorme, hoje já temos 40% de professores que estão aí no sistema de contratos, e, portanto, a gente sabe que o contrato temporário, ele é, claro, um caminho para a desvinculação desse professor, não somente da escola, né, mas da comunidade escolar e do que deveria ser o patamar da conversa na escola, que é o projeto político-pedagógico. Bom, mas avançando aqui na nossa conversa, né, que argumentos foram utilizados para formulação dessa reforma do ensino médio? Eu diria que tem 3 argumentos principais, argumentos que, inclusive, já foram historicamente utilizados em outros períodos. O primeiro é que o ensino médio ele não é atrativo, né? A discussão era essa: o ensino médio ele não é atrativo, ele tem muitas disciplinas da base comum, essas disciplinas não são tecnológicas, essa juventude vive num contexto de tecnologia o tempo todo, e não é assim que está desenhado, não é assim que o currículo acontece no ensino médio. O grande problema é que nós temos, né, e aí aparecem os itinerários formativos anunciados, como uma saída para que os estudantes tivessem um cardápio, né,
curricular, um cardápio com, e aí a gente não está falando exatamente de disciplinas, mas, sobretudo, de competências e habilidades, que dariam aos estudantes caminhos para a sua profissionalização. E aí são apresentados 5 itinerários formativos. Bom, o que se tem hoje é que no Nordeste, nenhuma escola apresentou, ofereceu os 5 itinerários formativos. E se vocês lembram, a gente falou, né, desse volume de municípios em que nós temos apenas uma escola de ensino médio. Portanto, nesse volume de municípios, de que é praticamente a metade dos municípios brasileiros, a gente não tem os 5 itinerários formativos. Então, a gente já vê que começa a falácia, começa a tirar aí a neblina do que foi apresentado como pretexto. A outra é que o outro argumento é que os estudantes eles tinham uma reduzida jornada escolar, portanto, a jornada precisava ser ampliada. E a gente hoje tem aí 57% das escolas sem ofertar a educação. A gente está falando de educação em tempo integral, não é educação integral, né? E muitas vezes é utilizado, inclusive, o termo ampliação da jornada. E o outro é que a reforma resolveria a questão da formação profissional. E essa questão ela seria resolvida universalmente, né? A gente sabe que não é bem assim. Primeiro, pela caracterização desses itinerários formativos, porque a gente tem redes absolutamente desiguais, a gente pode falar das redes privadas e públicas, mas também falar de escolas que estão em mesmas redes e são absolutamente desiguais, escolas que estão em territórios e que são desiguais também, e que não vão ter aí, e a gente não vai nem entrar no mérito das pretensões dessa reforma agora, mas vai dizer que, do ponto de vista das condições, essa é a terceira promessa que não é cumprida. E aí a gente vai lembrar também dessa formação docente, dizendo o seguinte: hoje a gente tem 40% de professores que não têm a formação adequada à disciplina. Bom, então, o que a gente tem hoje como grande desafio, e é um desafio que está posto para o MEC, um MEC que está em disputa, né? Porque a gente sabe bem que a configuração do MEC hoje comporta concepções diferentes. Nós temos um campo privatista no MEC, nós temos setores que são setores que estão alinhados aí à universidade, às organizações estudantis, mas temos setores alinhados ao campo privado. E aí é um desafio a gente estabelecer um debate amplo com a sociedade e remover esse entulho que é a reforma do ensino médio, porque a gente já está vendo a movimentação da sociedade que compreende o atraso dessa etapa da educação básica, que foi transformada e que não cumpre o que foi anunciado, mas que tem também aí as intenções bastante evidentes de garfar fundos públicos para a iniciativa privada. Então, a revogação da reforma do ensino médio, aí sim, a gente vai cumprir aquilo que foi anunciado para este encontro nosso, esta roda de conversa. A gente vai ter, sim, a esperança, né, e a esperança na luta de promover uma educação que afirme a democracia, fortaleça a cidadania com vida digna. Para isso, este novo ensino médio, que não tem nada de novo, ele precisa ser revogado. Concluiu? Obrigada, Terminando Fátima. a minha fala. Obrigada, totalmente no ponto, na hora. Outra, vamos dizer, outra inovação no dia de hoje, que eu não vou fazer muitos comentários, inclusive porque a Fátima fechou de uma maneira muito interessante, que é essa de recuperar o título, né, dessa discussão, nessa roda,
posicionando-se em relação a isso. E vamos lá, então, para a segunda fala, que nós vamos, então, apresentar o professor José Maurício, que é doutor em Educação pela PUC-Rio, é membro do Laboratório de Avaliação da Educação, da PUC-Rio também, atua como consultor de pesquisa junto a institutos e fundações e a órgãos da administração pública brasileira vinculados à área da educação. Bem-vindo, Zé Maurício, a palavra está contigo. Obrigado, Consolação. Agradeço o espaço que vocês estão cedendo. Acabei de defender a tese agora, dia 17 de abril, então ter esses outros espaços aqui para falar sobre esse tema é muito importante. E, enfim, a gente encerra muito a produção acadêmica dentro da academia, né? Então eu acho que ter a internet hoje em dia é um lugar, né, para a gente ecoar essa produção que a gente faz ali dentro, meio encastelada, e a gente colocar isso para fora, colocar isso para o mundo, publicizar esses achados que a gente tem dentro da academia. Se o Alexandre puder botar a apresentação, não sei se já está rodando. Eu vou falar um pouquinho dos dados que eu coletei na tese, né, e corroborar algumas das coisas que a Fátima já trouxe. Fátima é minha colega lá da PUC. E não vou me repetir alguns pontos do que ela trouxe, vou tentar mais acrescentar e corroborar algumas das coisas com as quais eu concordo muito com ela, e, enfim, do início ao fim. Pode passar, por favor. A Fátima contou um pouquinho desse histórico, né, da reforma, e eu queria só acrescentar alguma coisa que vem antes, né, em termos de história. Em 2012 e 2013, a gente começa a discutir mais fortemente sobre reformar o ensino médio no Brasil, a partir de uma comissão que foi criada na Câmara dos Deputados, a CENS, que é a Comissão para a Reformulação do Ensino Médio, que foi criada pelo deputado Reginaldo, que é do PT, enfim. E as discussões no âmbito dessa comissão foram muito democráticas, envolveram audiências estaduais. Então, o processo estava correndo muito democraticamente, e esse processo democrático acabou levando à criação de um projeto de lei de 2013, que é 6.840, e ele começou a ser tramitado ali entre 2013 e 2014 e acabou sendo arquivado. 2015 e 2016, ali, mais ou menos, o CONSED, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, que é um órgão da sociedade civil, né, mas que congrega ex-secretários e secretários estaduais de educação atuais, ele retoma essa pauta juntamente do terceiro setor, de alguns institutos e fundações do campo filantrópico, como o Instituto Unibanco, o Instituto Natura, entre outros, e nessa discussão ali meio separado, entre CONSED e esses órgãos, eles propõem um substitutivo informal a esse projeto de lei, que é levado logo após o impeachment e logo após essa janela de oportunidade que a Fátima comentou, que se abre com um golpe institucional, é levado ao MEC, já na figura do Mendonça Filho, que era ministro da Educação à época. Em agosto, o CONSED tem uma reunião com o Mendonça Filho, e logo em setembro, 16 de setembro de 2016, a MP é publicada pelo Temer. Então, claramente, essa reunião teve algum impacto para que essa MP saísse. E, em grande parte, teve essa mão do CONSED ali movimentando essa pauta novamente, trazendo sua agenda novamente. E aí, opinião minha, não é nem dado de pesquisa, mas tem muito oportunismo envolvendo isso, né? Porque mudar o ensino médio nunca foi uma pauta desse tipo, enfim, desse espectro político. Então, eles chegam no governo e têm essa oportunidade para fazer essa alteração, chegam o CONSED com essa proposta de mudança e eles aceitam. Então, tem um viés muito oportunista ali relacionado. E logo depois da CMP ter sido publicada, ela foi discutida muito brevemente, em 12 audiências públicas só. Então, a gente discute uma coisa que vai reformular o ensino médio do Brasil em 12 reuniões. Não faz sentido. E depois dessas 12 reuniões apenas, que tiveram a participação muito breve de alguns atores contrários e favoráveis a ela é sancionada logo após o recesso parlamentar, em fevereiro de 2017. E aí se começam novas regulamentações, criação de normativas, alteração de diretrizes curriculares pelo Conselho Nacional de Educação, tem-se finalmente a criação da BNCC do ensino médio,
que é uma problemática, inclusive, porque a gente faz uma reforma do ensino médio que, como eu vou mostrar mais à frente, como o Fátima já falou também, basicamente traz uma proposta de reformulação curricular, mas uma das principais bases para essa reformulação curricular não estava criada ainda, que era a BNCC do ensino médio. Enfim, sendo problemática ou não, ela era uma base dessa legislação, então, como a gente cria essa legislação sem ter essa base anterior, né? Isso é uma grande problemática. E, enfim, a partir de 2017 a gente começa a criar essas normativas, direcionar verba para a implementação dos estados. A minha tese ela fala muito sobre a implementação, então mais à frente eu vou trazer alguns dados específicos sobre esse processo de implementação e essa problemática de desigualdades entre estados nesse processo de implementação. Pode passar, Alexandre. Acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre algumas distinções que a etapa do ensino médio brasileiro tem, né? Tanto historicamente quanto em termos de público ao qual o ensino médio atende. O ensino médio brasileiro ele é uma etapa negligenciada há muitos anos, apesar de constar na LDB como parte da educação básica. Só em 2009 a faixa etária de 15 a 17 anos foi inclusa como faixa etária da educação obrigatória, e só em 2013 explicitamente se entra na LDB, através de uma lei que foi publicada em 2013, que o ensino médio também faixa etária, é uma etapa obrigatória. Então, em 2009, com uma emenda constitucional, a gente aumenta essa faixa etária, que a gente atenderia obrigatoriamente, mas a gente ainda não passa a falar que o ensino médio era obrigatório. Só em 2013 que isso ocorre explicitamente no âmbito da LDB. E isso denota essa negligência que a gente tem com relação a essa etapa. E as marcas dessa negligência são muito fortes, estão presentes nos altos índices de evasão, no baixo nível de aprendizagem dos alunos, em taxas de matrícula líquida aquém da meta 3 do PNE, que foi definida no Plano Nacional de Educação de 2014. Vou falar de alguns desses dados mais na frente, então não vou me ater neles aqui agora não. E somados a essas marcas dessa negligência, a gente tem as desigualdades sociais, né? Principalmente segundo raça, nível socioeconômico e geografia, e essas desigualdades sociais se refletem em desigualdades educacionais em termos de acesso, permanência, conclusão e aprendizagem. E aí, a partir desses problemas percebidos, se começa essa discussão lá desde 2012, até um pouquinho antes, para criar uma reforma para o ensino médio para lidar com esses problemas. E aí, essa reforma de 2016, ela se coloca como parte dessa discussão, só que em termos de método legislativo, ela vem de um modo muito perverso, a proposta através de um método muito perverso, que é por medida provisória, o que tira todo o espaço de debate, enfim, o espaço democrático para a discussão dessa reformulação. Pode passar, Alexandre. E aí, alguns dados, né, para apontar esses problemas do ensino médio, que eu comentei anteriormente. Em termos de acesso, em 2019, a gente tinha só 7 a cada 10 jovens de 15 a 17 anos cursando o ensino médio, e 89% dos jovens, na verdade, 71% dos jovens de 15 a 17 anos estavam cursando o ensino médio e 89% dos jovens de 15 a 17 anos estavam na escola. Então, o segundo tópico aqui estavam na escola, na verdade. Então, a taxa de matrícula líquida, que é quem de fato tem de 15 a 17 anos que estavam no ensino médio, era de 71%. Então, a cada 10 jovens que estavam na escola, 3 tinham uma defasagem nesse aspecto. Em termos de permanência, a evasão no ensino médio entre 2018 e 2019, no primeiro ano da etapa, era mais alta dentre todos os anos e etapas da educação básica, 12%. Então, um jovem a cada 10 evadia no ensino médio, entre 2018 e 2019. Em termos de conclusão, apenas 65% dos jovens de 19 anos tinham concluído o ensino médio, né, ali no ano de 2019. E em termos de aprendizagem, é uma questão problemática a gente olhar para essas avaliações e tal, externas, mas eu acho que é um dado válido para a gente trazer, para a gente basear nosso pensamento sobre administração pública e sobre política pública. Mas apenas 37% dos estudantes tinham atingido o que se considera como aprendizagem adequada pelo INEP em língua portuguesa em 2019, e só 10% dos estudantes tinham atingido essa aprendizagem adequada em matemática.
E na sequência eu vou mostrar dados referidos em termos de desigualdade. Né? Pode passar. Porque se a gente for olhar essas questões separadas por raça, por nível socioeconômico, por geografia, por localidade, a gente vê que a coisa é muito pior. Em termos de matriculados, né, de matrícula, a gente tinha uma média de 70% dos jovens de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio, como eu falei anteriormente, mas se for separar em termos de raça, a gente tem quase 80% dos jovens brancos matriculados e só 65% dos jovens pretos matriculados. Por nível socioeconômico, a defasagem é muito maior até. No extrato dos 25% mais ricos, 90% estavam matriculados no ensino médio, dos jovens de 15 a 17 anos, e em termos dos mais pobres, dos 25% mais pobres, só 61%. E urbano-rural também reflete toda essa questão de nível socioeconômico, raça, enfim, e tem uma defasagem muito grande ali também em termos de acesso. Pode passar, Alexandre. Olhando para a conclusão, também tem uma desigualdade nesses mesmos sentidos, né, em termos de raça, de renda e de localidade. Acho que o grande destaque aqui para mim é que dos jovens de 19 anos que concluíram o ensino médio, olhando para branco, 75% desses jovens concluíram em 2019, só 58% dos jovens pretos concluíram. Em termos de nível socioeconômico, 87% dos mais ricos concluíram, quase 90%, e só 50% dos 25% mais pobres concluíram a etapa. Esses jovens de 19 anos concluíram o ensino médio em 2019. Tem mais um dado de desigualdade que eu acho que é importante também, que pode passar, em termos de aprendizagem. Olhando para essa aprendizagem adequada, né, que eu comentei anteriormente, se a gente focar aqui em matemática, que é do lado de gráfico ao lado direito, faltou botar assim uma legendinha, mas é do lado direito, a gente vê que a média de aprendizagem em matemática era de 9%, quase 10%, como eu comentei, só que entre os brancos esse chegava a 16%, quase o dobro, e entre os jovens pretos a média era 4%. Então, pouquíssimos jovens pretos aprendiam o que o INEP considera como adequado, né, em matemática. E em termos de língua portuguesa, a defasagem também é muito alta. 40% dos jovens brancos aprendiam o adequado e só 21% dos jovens pretos. E, então, esses dados eu acho que ajudam a retratar um pouco das questões que o ensino médio passa há anos, né, que a gente vem colhendo frutos há anos, por negligenciar a etapa e por negligenciar o viés da equidade. Né? Pode passar, Alexandre. E aí o novo ensino médio, né, a reforma do ensino médio, ela vem trazer algumas mudanças para tentar lidar com isso, que não necessariamente atacam o problema principal, que é o problema da desigualdade, né, da inequidade. As principais mudanças que a reforma do ensino médio traz, né, são em termos de carga horária, em termos de mudança curricular. Em termos práticos, né, no sentido da carga horária, ela inclui uma hora aula diária a mais para os alunos do ensino médio, e isso traz uma alteração, né, de 2.800 horas nos 3 anos do ensino médio para 3.000 horas. Em termos de currículo, ela divide o currículo em dois, né, numa parte comum e numa parte flexível. Ela institucionaliza a flexibilização curricular, com a inclusão dessa parte flexível, e institui a BNCC, né, para ser a parte que, enfim, regularia ali a parte comum do currículo. E aí eu vou falar das problemáticas também disso um pouco mais à frente, mas a gente tem essa divisão em termos de carga horária da parte comum tendo 1.800 horas, 60%, e a parte flexível tendo 40%, 1.200 horas. Pode passar, Alexandre. Esse quadro traz um pouco assim, o desenho em termos de contextos do que eu achei na implementação da reforma. Dá para a gente dividir esse processo de implementação entre antes, durante e depois da medida provisória, olhando para políticas de ensino médio de forma geral. Olhando para antes da medida provisória, a gente tinha um processo em que o governo federal propunha as políticas de ensino médio e os estados recebiam e implementavam essas políticas de forma incremental. Um exemplo disso, todo mundo deve conhecer, é o ensino médio inovador, que é uma política na qual o governo federal direcionava a verba
para os estados, e os estados faziam mudanças incrementais, como implementação de tempo integral, algumas estratégias de flexibilização curricular. Então, a coisa acontecia de forma incremental e, nesse sentido, mais experimental. A MP ela traz um conflito muito forte ao campo e vários estados começam a ler essa possibilidade de criar, enfim, essa experimentação ali que eles podem ter pelo viés da tensão, né? Então, a ambiguidade que estava presente no campo, ela começa a ser lida com muita tensão e os estados ficam meio sem saber o que fazer, para que lado ir. Um exemplo muito claro disso é o estado de Santa Catarina, que tinha acabado de fazer uma reformulação curricular antes de 2016, e a medida provisória chega, é como se chegasse para o estado e falasse: o que você acabou de fazer não vale de nada, você vai ter que implementar o que a gente está criando agora. Então, no meio dessa ambiguidade toda, se traz essa ruptura com a reforma do ensino médio, com a medida provisória. E aí, olhando após a promulgação, a gente tem 3 contextos que estão muito atrelados a como o MEC estava envolvido com a coordenação dessa implementação a nível nacional. Numa primeira conjuntura, a gente tem a criação de vários programas, como o Programa de Fomento ao Tempo Integral, o Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio, que eram programas que direcionavam valores altos para os estados e para as escolas para garantir a implementação. Então, a gente volta a um contexto ali de pouco conflito, mais ou menos, pelo menos esse conflito reduziu um pouco, e os estados começam a experimentar novamente, tentar essas mudanças. Na conjuntura do governo Bolsonaro, o MEC se retira totalmente da coordenação da política e se instaura um processo de deriva, assim, porque os estados agora, de fato, não sabem o que fazer e estão só usando os recursos que tinham tido acesso antes para mobilizar mudanças. Desculpa, estou tossindo agora. E na conjuntura 3, o MEC volta um pouco a esse espaço de coordenação, mas ainda com muita defasagem, e ele tenta retomar assim, a estrutura do que era a conjuntura 1, né? Quando ele direcionava recursos para a implementação e tentava coordenar, ainda que mal, enfim, muito mal essa implementação, mas ele tentava se envolver de certa forma. Só que, como esse momento era o momento mais próximo ali da implementação de fato, do que eu chamo de terceira ordem, né, que seriam as escolas, a primeira ordem seria o governo federal, segunda ordem os estados. Quando a política chega às secretarias estaduais, elas têm que se planejar, e a terceira ordem seriam as escolas. Então, quando a política chega nessa terceira ordem, na iminência dessa implementação de terceira ordem, os estados ficam ainda mais perdidos, né? As secretarias ficam ainda mais perdidas. E aí a gente tem um contexto de ainda muito receio, principalmente por parte de professores, que não sabem bem o que fazer, que recebem instruções muito mal feitas, não recebem informação adequada, que tem sobrecarga de trabalho. Então, esse receio começa a aparecer muito forte, e os estados que já tinham alguma estrutura um pouco melhor em termos de experiências anteriores começam a ter mais vantagem nesse processo. Pode passar, vou dar uma corrida consolação para não tomar muito tempo. Em termos de problemas, a gente tem uma série de problemas, muitos dos quais a Fátima comentou, alguns dos quais eu destacaria aqui, é que nesse processo de implementação, apesar da gente ter um monte de normativa criada para direcionar recursos, a gente teve um monte de atraso do MEC, no repasse desses recursos, a gente não teve nenhum apoio técnico do MEC ofertado à Secretaria Estadual de Educação, a gente tem muitos descompassos interfederativos ainda entre estados e municípios, por exemplo, para a oferta de transporte escolar, que a gente tem agora um descompasso em termos de carga horária, porque o ensino médio aumenta a carga horária, o ensino fundamental não. Então, os estados que compartilham o transporte escolar com os municípios ficaram meio perdidos, porque o ônibus vai ter que esperar 1 hora a mais para pegar os alunos do ensino médio também. Enfim, é um problema simples, mas que não foi pensado e que gera questões de conflitos entre entes federados. Os outros problemas, acho que a Fátima tocou, a gente pode passar. Isso aqui é uma ementa de uma disciplina de uma Secretaria Estadual de Educação, que eu queria só dar destaque a ela, porque ela traz um grande problema em termos de que a Fátima comentou, de docentes que ofertam disciplinas para as quais não foram preparados, né, que estão fora ali da sua formação. O nome da disciplina é Ideias no Prato, ela fala sobre nutrição, mas quando a gente vai olhar para as professoras que ofertam a disciplina, são uma professora de língua espanhola e de filosofia.
não dá para entender muito bem o porquê disso. Talvez a disciplina tenha intencionalidade pedagógica, não estou nem questionando isso, porque falar de nutrição é importante para alunos do ensino médio, até para alunos do ensino fundamental, enfim, acho que é um tema importante, mas não sei, e acho que não, tenho quase certeza que não, que professores de filosofia e de língua espanhola não são as melhores pessoas para discutir esse tema. Né? Acho que elas não estudaram para isso. Enfim, estou me encaminhando para o final já. Tem mais 3 slides. Mais um minutinho. Show, beleza. Dá uma corrida aqui. O slide seguinte é mais um resumo, assim, pontos que eu já falei, de que em cada contexto, em termos de cada estado, cada conjuntura temporal, a gente teve variações em termos de atores que estiveram envolvidos no processo de implementação, do grau de conflito e de ambiguidade, de como essa ambiguidade era lida, e dos instrumentos de políticas públicas que cada estado, que cada ator participante desse processo de implementação mobilizou. Pode passar, Alexandre. E pensando assim, de forma geral, a gente pode dizer hiperbolicamente que hoje a gente tem 27 novos ensino médios acontecendo no Brasil, porque a gente tem 26 estados e o Distrito Federal implementando essa política, só que cada um está fazendo do seu jeito, da forma que consegue, justamente por a gente não ter tido uma coordenação federal ativa nesse processo. E também por conta de outras questões, algumas das quais eu já comentei, que estão descritas aqui, né? Só para a gente fechar o último slide. Eu acho que alguns problemas, enfim, algumas questões que ficam, em termos de problemas principalmente, ainda não existia um Sistema Nacional de Educação é um grande problema, porque aí a coordenação federal de políticas, da implementação de políticas educacionais, passa a ser uma política de governo. E aí, se a gente tem um MEC ativo, ela acontece. Se a gente não tem um MEC ativo, ela não acontece. Então, a não existência de uma estrutura para essa coordenação deixa a coisa nesse âmbito de política de governo e não de política de Estado. Atualmente, como Fátima comentou, né, essa discussão de revogar ou não o novo ensino médio apareceu muito fortemente novamente, então o conflito aparece novamente, o que é um problema, pensando em política pública, assim, em termos de implementar, né, é difícil implementar políticas públicas com conflitos muito presentes. E em termos de implementação, acho que problemas atuais que estão acontecendo nas escolas, que a gente tem visto, são com relação aos itinerários formativos e a redução da carga horária de formação geral básica. Nos itinerários, a gente tem disciplinas sobre fazer brigadeiro, cuidar de pets. E para quem reclamava da gente ter 13 disciplinas no ensino médio, hoje a gente tem mais de 1.500 disciplinas de itinerários formativos criadas aí pelos estados, sem ter nenhuma coerência entre os estados. E não faz sentido a gente criar uma base nacional comum curricular e deixar Deus dará a criação de disciplinas de itinerários formativos. E, além disso, a gente reduziu drasticamente a carga horária de formação geral básica, né? Porque no âmbito anterior a gente tinha 2.800 horas voltadas para a formação geral básica em algumas escolas que não tinham flexibilização curricular, e agora a gente só tem 1.800 horas, como se a gente tirasse 1.000 horas de formação geral básica. E se a gente tem agora 27 novos ensino médios acontecendo, resta perguntar quais terão sucesso na promoção de equidade e da qualidade educacional. Né? Acho que é a pergunta que a gente tem que se fazer agora em termos de política pública. O que vai dar certo e como a gente pode fazer dar certo, sendo com revogação ou com reformulação. Era isso. Desculpa passar um pouquinho do tempo. Obrigada, José Maurício. E também trazendo aí esse questionamento, né? O que se faz, o mais interessante na minha concepção, apesar do que eu disse que eu não ia falar, mas estou falando, é que a gente está podendo fazer exatamente esse debate. Então, não aqui apenas, mas esse debate está na ordem do dia da sociedade. E aí eu passo, então, para João Paulo Carneiro, que é doutorando em História Social na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é professor substituto da Faculdade de Educação na mesma universidade e vai aqui também, né, contribuir para esse debate. João Paulo, bem-vindo, e a palavra está contigo, por favor. Boa noite a todos e todas.
Boa noite aí, Fátima, José Maurício, Maria Luísa, Consolação. De imediato, quero agradecer já aos colegas por essa síntese da legislação e da contextualização do processo político. Nós temos 3 dimensões em disputas. Eu gosto de pensar essa questão em disputa. Só um instantinho aqui que deu um probleminha para mim. Todo mundo me ouvindo? Daqui eu te escuto, Sim, João João, Paulo. sim. Tá, perfeito. Eu caí aqui, mas já retornei. Tá, se precisar ficar com a câmera fechada, é melhor do que a gente ter ameaça, tá? Tá ok. Retomando aqui a questão, nós temos três dimensões em disputas, né? Eu gosto de pensar o currículo em território de disputa conforme o Miguel Arroyo aponta. E nessa dimensão a gente tem esses 3 imperativos em disputa. A questão da revogação, né? O revogar, então o entendimento de que nós precisamos revogar para evitar o aprofundamento das desigualdades, né? Reformar no entendimento dos ajustes, né? E manter o entendimento, então, da necessidade de construir um tempo para que funcione e tenha relevância. Então, a gente ou revoga, ou reforma, ou mantém. Fazendo eco aqui com a Fátima, eu estou do grupo da corrente de revoga, tá? Já me posiciono aqui politicamente e na dimensão da educação, que estou nessa corrente do grupo para revogar. Pois bem, e por que eu me posiciono dessa maneira, né? Estou me posicionando dessa maneira semelhantemente ao que o Hugo e a Cíntia, o Hugo, ele João Paulo, se você nos escuta, talvez fosse melhor deixar só mesmo sem a câmera, porque parece um problema que a gente vai enfrentar nesses minutinhos, se você não se incomodar. Tá ok. O áudio estava saindo ou travou tudo para vocês? Travou tudo. Talvez esteja, né, carregado aí para você nesse momento. Tá, então eu vou retomar rapidamente só essas questões das 3 dimensões. Não sei se vocês chegaram a ouvir as 3 dimensões dessa disputa. Sim, ouvimos as 3 dimensões, você se posicionando quanto à revogação, e aí que, né, congelou. Tá, perfeito. O áudio está saindo perfeitamente, eu vou deixar a câmera desligada, então. Concordo, tudo bem. Eu vou trazer a fala, então, mais uma vez aqui, a fala tanto da Cíntia, que é a representante da UNE, e do Hugo, que é representante da UBS, no sentido de que eles reforçam essa questão, que a Fátima até contextualiza politicamente, de que a reforma
né, do ensino médio, ela é colocada de forma ditatorial, é imposta, porque não se ouviu os estudantes, né? É uma grande falácia até da construção da BNCC. E quando a gente abre a BNCC, logo nas páginas iniciais do documento, na sua versão final, aí de 2018, o então presidente, né, o então responsável o ministro responsável pelo MEC, ele vai afirmar que houve um debate amplamente discutido com os educadores, com a comunidade escolar, enfim, com a sociedade, e é uma grande falácia, porque isso não aconteceu, né? É uma reforma imposta, não democrática, não se teve audiência, não se teve seminários, não se teve um projeto de lei, né? Então, não se ouviu os alunos, os movimentos sociais, não se ouviu a sociedade civil, tem essa verticalidade, né? Não se procurou aí uma horizontalidade, como já propunha uma educação horizontal o nosso patrono Paulo Freire. E é até bom citar Paulo Freire novamente, quando ele se coloca que antes de se mover como educador, ele se move como gente, né? Então, essa humanização passa de longe nesse processo, né, dessa reforma, e é bom a gente marcar aqui. Agora, eu também quero discutir e trazer rapidamente uma pesquisa que o próprio movimento socioeducativo, né, o MSE, Educar em Tempos Difíceis, eles reproduziram, colocaram uma pesquisa da Firjan, né, que também está na fonte do O Dia, que traz uma pesquisa sobre a evasão escolar. Tá? Ela foi publicada no mês de abril desse ano, e eu acho interessante porque o diretor da Firjan, nessa pesquisa, ele já coloca logo de imediato que a evasão escolar é uma tragédia silenciosa que amplifica as desigualdades sociais e impacta a economia brasileira. Eu concordo que a evasão escolar é uma tragédia silenciosa, traz impactos, sim, para os setores produtivos. No entanto, não é ela que amplifica a desigualdade social. O que amplifica a desigualdade social é o sistema econômico que vigora globalmente, né? Principalmente com essa vertente do capitalismo atual, que é o neoliberalismo. São eles é que amplificam a desigualdade. Eles é que precisam dar conta de criar campos de trabalho, de empregabilidade, e aí eu acredito que discursivamente eles distorceram essa questão, né? Essa pesquisa, ela obviamente, a gente não tem nenhuma neutralidade, e essa pesquisa traz, sem dúvida nenhuma, uma visão neoliberal de educação, um eixo privatista que está amplamente dialogado aí no processo desse golpe, no processo histórico que a Fátima colocou muito bem, e o José Maurício também dá uma contextualização desse processo. E nessa pesquisa da Firjan, eu acho muito interessante o aspecto positivo das boas práticas, que eles remetem uma política que houve no Rio de Janeiro entre 2011 e 2016, que era o Renda Melhor Jovem, que remunerava os alunos em R$ 700 ao término do primeiro ano do ensino médio, e o valor aumentava a cada ano a mais concluído. E aí o índice de evasão foi reduzido em 33% entre o público de baixa renda. É o que especialistas em educação, em diversos campos, vêm defendendo do que nós precisamos para um novo ensino médio. São políticas de permanência estudantil. Sem uma política de permanência estudantil, nesse cenário de desigualdade social bem descrito aí pelo José Maurício, a gente não tem como criar essas mobilidades, né? Quanto à questão de infraestrutura, também acho importante, e é uma grande falácia desse eixo de privatismo e de uma educação vinculada ao neoliberalismo, é que eu ouvi no Bruno das Redes da Maré
ele declara que só temos 4 escolas da rede estadual na região da Maré, aqui do Rio de Janeiro, no qual existe uma população atualizada de 140 mil pessoas. Então, são 140 mil pessoas para serem atendidas por 4 escolas do Estado. E aí faz ecoar, mais uma vez, o grito dessa juventude, da UNE, da UBS, que estão dizendo, revoga o NEM e reforma a minha escola. O que a gente está precisando é de infraestrutura, é de construção de escolas, é de política de permanência estudantil, né? Que precisa fazer muito mais sentido para essa juventude no presente, e não essa falácia neoliberal de preparar o jovem para o futuro, que isso é uma grande falácia. A juventude quer um currículo e uma atuação educacional de que faça sentido para ele no presente, né? Com isso, eu não estou também reduzindo a questão da necessidade do mercado de trabalho e do futuro, não, mas eu estou pontuando essa questão de falácia do neoliberalismo. Então, portanto, eu me posiciono aqui para revogar, reforçando por esse cenário político ditatorial do golpe de 2016, né, a gente precisa lembrar que houve um congelamento dos investimentos em educação e saúde, né, por 2 décadas, acho bom a gente relembrar isso. Esse eixo que inclina, né, os investimentos públicos do público para o privado, né, e essa falácia que redunda aí na precarização, né, do trabalho, na precarização da formação do estudante, principalmente por aquilo que já foi falado pelos colegas anteriormente, né, através desses itinerários que tem se tornado aí, pela maioria dos especialistas, impraticáveis, na verdade, não consegue ter aplicabilidade, né? Você imagina uma escola do Estado que não consegue ter todos os itinerários e um estudante que está matriculado num bairro e ele precisa de uma mobilidade de transporte para buscar um outro itinerário em uma outra escola e ele não tem infraestrutura, né, econômica para fazer esse translado. Então, tem toda uma problemática e que o José Maurício pontuou muito bem. Sem contar da valorização docente. A gente está tratando aqui dessa roda de conversa e estamos com os professores do Estado e os seus sindicatos e seus representantes gritando aqui para o governo do Estado, né, para o senhor Cláudio Castro, que não consegue manter o piso nacional para os professores. Então, a gente precisa debater essa valorização docente, a gente precisa debater a construção da infraestrutura, de políticas de permanência estudantis, e para esse diálogo, né, para esse aprofundamento, para esses ajustes, eu estou me posicionando dentro da corrente da revogação e termino a minha fala reforçando essa posição. Obrigada, João Paulo. E obrigada por, né, você ter aceito falar aí com a câmera fechada, mas foi muito mais produtivo nesse sentido. Passamos a palavra, então, para a professora Maria Luísa. A palavra está contigo. Então, muito obrigada. Boa noite, colegas. Fátima, José Maurício, João Paulo, Lucinda, muito obrigada. É um prazer estar com vocês. Eu não vou discordar de nenhum dos colegas, muito pelo contrário. Eu tenho me envolvido de modo incansável na luta contra essas políticas de vulnerabilização da docência, de destruição e ataque do modelo de escola pública e do projeto de educação que pactuamos para o Brasil na Constituição Federal de 88, na LDB, nas diretrizes curriculares, no Plano Nacional de Educação. Então, estou de acordo com os colegas. Já era membro da diretoria da Amped, quando fomos expulsos do MEC, como a professora Fátima lembrou, quando fomos expulsos do Fórum Nacional de Educação.
Então, não há porquê, de forma alguma, defender o novo ensino médio. Eu vou trazer para vocês algumas contribuições, eu tenho um material para apresentar, trouxe o material para disponibilizá-lo publicamente, porque eu trago alguns resultados aí de análises de algumas pesquisas que se aproximam muito do que João e Zé Maurício e Fátima já apresentaram. Alguns resultados são bastante novos. Eu tenho um QR Code, então quem colocar o celular na imagem do QR Code vai ter acesso ao meu material, e esse é o material que eu apresento amanhã numa audiência pública na Comissão Temporária do Senado, como vice-presidente da ANPED. Então, algumas coisas eu vou repetir o que vocês disseram, porque são importantes de serem repetidas, e eu acho que é por isso que Lucinda nos colocou hoje aqui em 4. Eu acho que é para a gente reforçar, né, reiterar aí alguns argumentos. Então, algumas coisas eu realmente vou repetir, outras eu vou passar mais rápido, e vocês vão ver que eu estou passando rápido, porque, na verdade, todos já falamos, né? Mas vamos lá. Então, essa fala que eu vou fazer amanhã, deixa eu ver se entrou aqui. Entrou, né? Então, aí está meu mini currículo. Essa fala que eu vou fazer amanhã, que como Fátima terminou, né, o nada novo ensino médio, porque para nós, do campo da pesquisa em educação, do ponto de vista teórico, epistemológico, o que se propõe não tem novidade nenhuma, é algo que a gente já viu, né? E aí eu vou fazer uma análise aí com o mote popular da música do sertaneja, dizendo que a reforma nega as aparências, disfarça as evidências, e que a gente não pode continuar enganando o nosso coração. Então, se vocês quiserem aí, o pessoal que está aí nos assistindo, hoje, agora, amanhã, em qualquer horário, se quiser aí botar o celular no QR Code, vocês vão ter acesso aos mesmos dados que eu vou apresentar. Eu vou começar, então, dizendo que o real problema do ensino médio é acesso e permanência, que existe uma imensa desigualdade local, regional, né, entre os municípios, que essa desigualdade gritante ela está dentro de alguns municípios, mas que a reforma que se está implantando, como a gente já conhece por outros modelos, ela vai aprofundar essas desigualdades e não, ao contrário do que promete, levar o mesmo para todo mundo. Que vai do mesmo é extremamente reduzido. Então, o que a gente está falando é de uma redução da educação disfarçada de um modelo de flexibilização. A gente aí, então, está disfarçando as evidências, porque a gente conhece experiências internacionais como da África do Sul e dos Estados Unidos, na linha do que José Maurício mencionou. Na África do Sul chegaram a ter 19 diferentes currículos, o resultado nos testes padronizados foi absurdo, estarrecedor. Durante 3 anos, e eles abandonaram a reforma. Os americanos abandonaram a reforma com 10 anos de passada, tendo a mesma sensação: desigualdade, ampliação da desigualdade, descrédito do sistema escolar, deterioração do corpo docente, professores que abandonam, enfim. Estou adiantando um pouco para contextualizar aí na linha da conversa que todo mundo já teve, para o pessoal ter tempo de acessar o material. Portanto, essa reforma, a meu ver, e a posição da ANPED, ela fere o ordenamento jurídico legal da educação brasileira, ela despreza as experiências locais de interdisciplinariedade que já existem, obviamente, no velho ensino médio. As disciplinas existem há milênios, há séculos, então é óbvio que os locais, as escolas, que criam os seus currículos cotidianamente, nas suas conversas com as comunidades escolares, é óbvio que já se produz uma série de currículos e interdisciplinariedade, e isso deveria estar sendo respeitado, né? E nessa perspectiva é sempre bom lembrar que a gente está falando daqui do Rio de Janeiro. Na semana passada, em apenas uma região, 10 mil jovens e crianças ficaram sem aula. A gente está falando de um loteamento da rede, como eu vou mostrar num mapa a seguir. Então, como também os colegas já comentaram, eu tenho escrito muito sobre essa reforma,
e eu tenho dito que a gente está vivendo um tsunami conservador, neoliberal, que essas reformas elas são arrogantes, elas reforçam um currículo europeizante, elas são preguiçosas porque se recusam a conhecer as realidades locais, os problemas de infraestrutura, de acesso, permanência e das condições de trabalho docentes e das equipes docentes nas escolas, e também são malévolas porque, como medem a eficácia e a qualidade da escola através de testes únicos externos padronizados, obviamente produzem escolas ruins. Então, vamos lá. Vou começar também lembrando as ocupações, quando os estudantes ensinaram para o Brasil inteiro, em 2018, que a escola é nossa. A escola é nossa, mas no ensino médio o número de matrículas já vinha em queda, o que demonstra, como vocês já comentaram, uma relação muito mais direta entre matrícula e crise econômica, desigualdade social, do que matrícula e currículo. Aluno não abandona a escola, a universidade, porque o currículo é ruim, ele reclama do currículo, como a gente vinha vendo no tal do velho ensino médio faz tempo. É importante mostrar que, quando a gente fala das matrículas do ensino médio e pensa por dependência administrativa, a gente está falando de um ensino que não é privado, que não é federal, a gente está falando de um ensino que é majoritariamente estadual e público. Nesse sentido, reforçando, nós temos aí um total de quase a metade dos municípios que tem apenas uma única escola de ensino médio, e o pior, destes 2.661 municípios que só tem uma escola, 735 deles têm escolas com menos de 15 professores, o que torna absolutamente impossível a implantação de talvez 2 trajetórias, que dirá 3 ou 4, como se coloca. O que a gente está falando é da negação do acesso. O que a gente está falando é que jovens do interior da Bahia vão ficar a 5 horas de distância, e eu já vou chegar lá, eu tenho esses dados também. Então, essas desigualdades, elas são locais, regionais, nacionais, são entre as redes, por exemplo, estaduais e federais, mesmo entre as redes públicas, que dirá entre as redes particulares, que a gente tem escolas com a mensalidade de R$25 mil e outras com a mensalidade de R$50. E isso vem numa categoria de privada, como se a gente estivesse falando da mesma coisa, do mesmo tipo de assalto. Quando a gente fala de desigualdade, o Rio de Janeiro já produziu um currículo que é extremamente ilustrativo para a gente demonstrar essa situação escandalosa. A gente vai ter uma terminalidade de ensino médio integral com laboratório de pesquisa e línguas estrangeiras para aqueles que vão ter acesso ao ensino inovador, e para aqueles vocacionados ao esporte, que vão ter sua maior carga horária de treinamento esportivo, também vão ter oportunidade de aprender dupla carreira. E aí eu pergunto, colegas, que história é essa de adequar o mercado de trabalho se você já está pressupondo que alguém precisa de uma dupla carreira? A gente já está saindo, de antemão, a gente está ensinando a alguns que o mercado de trabalho para eles é precarizado e é inviável. Mas isso não é suficiente. Vamos lá, no Rio de Janeiro, a gente só tem 6 municípios com uma única escola de ensino médio. Um deles, por acaso, é o município de Levi Gasparian, que fica a quase 5 horas da capital, onde essa única escola tem apenas 31 docentes, que é um número menor do que o número de armas achadas na casa do Roberto Jefferson. Então, a gente vê bem que tipo de investimento que alguns municípios fazem, e isso é um perigo enorme quando a gente trata do ensino médio, e quando o MEC tem todos os seus esforços dedicados ao currículo e não ao fomento da qualidade dos projetos político-pedagógicos e o apoio às comunidades para que essas escolas, de fato, possam se desenvolver. No Rio de Janeiro não temos nenhuma escola com menos de 15 professores, o que eu só trago para reforçar a desigualdade nacional. Mas é bom lembrar que no Rio de Janeiro 27,7% dos estudantes deixa de ir à aula por medo de violência dentro da escola ou no caminho da escola. Entre os dias 6 de fevereiro e 15 de abril desse ano,
A rede municipal registrou 1.593 fechamentos em 257 escolas, 85 mil alunos não tiveram aula. 13% da rede municipal parou esse ano, apenas entre fevereiro e abril. E quando a gente fala de acesso ao ensino médio, é bom lembrar desse dado. Agora, a desigualdade no âmbito nacional é assustadora. Quando a gente toma, por exemplo, os estados da Paraíba e do Alagoas, a gente vai ver que de 255 municípios, a Paraíba tem 46, onde as escolas têm apenas entre 6 e 10 docentes para atenderem os 5 itinerários do estado. Na Paraíba, mais da metade das escolas, dos municípios, possui apenas uma única escola. Em Alagoas, 4 municípios não possuem nenhuma escola. E 86 dos 104 possuem menos de 4 escolas. Então, nesse estado, nós temos uma situação gravíssima de atendimento ao ensino médio. A desigualdade também existe em âmbito nacional, como eu já mencionei, na Bahia, metade praticamente dos municípios só tem uma escola, e 2 municípios que eu conheço muito bem, onde trabalhei, Serrolândia e Mairi. Vejam, há uma diferença populacional significativa e, mesmo assim, a escola do menor município é maior, mas esse município fica a 5 horas de Salvador e perto dele, 3 horas dele, tem o município de Jacobina, onde há 10 escolas de ensino médio. O que eu estou dizendo mesmo é que um jovem de 14 anos de Serrolândia tem que abandonar o ensino médio ou se mudar para uma cidade a 4 horas, 5 horas de distância. E aí a gente está falando de um ensino médio que já vem de uma tradição gravíssima. Eu estou trabalhando com os dados até 19, porque a gente sabe da interferência do governo passado na produção, registro e divulgação de dados confiáveis. Então, eu preciso trabalhar com os dados que eu confio para a minha pesquisa. Então, eu estou trabalhando com os dados do INEP de 15 a 19, e nesses dados a gente pode dizer que o que a gente chama de distorção idade série, na verdade, é idade, série, gênero, classe, região do Brasil, e é preciso enfrentar isso se a gente quer falar de modo sério de uma reforma do ensino médio. Então, a gente está disfarçando as evidências quando a gente diz com o ministro que, a partir de agora, essa referência vai traçar o caminho para reduzir as desigualdades educacionais. Muito pelo contrário, esse banquinho de 4 pés, que é a reforma curricular, que é uma reforma de unificação e controle do conhecimento, acaba considerando válido apenas o que é conhecimento que foi elaborado fora das escolas. O currículo unificado, os testes padronizados, os materiais didáticos únicos e a formação com base nesse resultado. É uma balela essa história, então, de valorização da educação para o mercado de trabalho. O que você está dando é liberdade para as escolas atenderem aos seus diversos nichos. Então, a gente tem hoje no ensino médio, como José Maurício mencionou, uma escola onde se faz optativa na NASA, na ONU e na Escola de Artes Juilliard, e outros que vão aprender a fazer bolo de pote, treinamento físico, iniciação ao serviço militar, técnico de contabilidade e por aí vai. Mas é bom lembrar, como vocês já disseram, que essa reforma nasce num contexto conservador, de ataque, de controle, de padronização, de desfinanciamento, onde a agenda da educação é a agenda dos organismos internacionais, onde o mecanismo de ataque ao nosso modelo de educação é esse pool de oportunidades ruins. As escolas cívico-militares, o homeschooling, a voucherização, o novo ensino médio, o ensino híbrido e tudo mais, sem enfrentar acesso e acessibilidade, que são os nossos grandes problemas. A gente sabe que os impactos dessas políticas de controle são a demonização dos professores. Então, separar quem planeja o currículo de quem executa é um imenso erro político, teórico, epistemológico. As avaliações
chamadas avaliações, testes externos padronizados, são um imenso equívoco. A gente também sabe que os professores são sempre tornados ruins quando a gente exige que eles produzam resultados iguais. O meu supervisor de pós-doutorado, há muitos anos, mais de 10 anos atrás, ele lembrava, ele dizia, é um disparate afirmar que os professores podem ser responsabilizados pela aprendizagem dos alunos. A educação é uma oportunidade. O resultado disso é greve, aposentadoria precoce e o pior dos ataques, que é a base da formação. Nesse sentido, eu chamo a atenção que o que a gente conhece das experiências internacionais e a gente pode prever desse modelo é uma bomba de desigualdade. O interesse é certamente que as comunidades abram mão do currículo. A gente sabe que a maior inspiradora dos testes externos padronizados e da ideia, né, de uma aprendizagem adequada já desistiu dessa ideia, chegando inclusive à conclusão que os mais inteligentes não respondem bem aos testes. Existe um documento da Amped a favor da suspensão da 501, que aponta vários motivos, 10 motivos sobre a reforma do ensino médio. Eu vou trazer algum deles. O primeiro é a questão da legitimidade da proposta. Não é possível defender essa proposta, ela não é legal, ela acaba com a organicidade dos 12 anos de educação básica. A gente deveria caminhar nessa direção e não na direção contrária, de fracionamento, mas o que é pior dessa legislação é justamente alterar um dispositivo de justiça social que tem na LDB, que é a relação entre condições e exigências locais. Ao vincular a reforma às condições locais, eu abro mão das exigências, eu digo que a reforma pode ser feita com qualquer condição que se ofereça. Isso é um absurdo. Mas um absurdo maior é construir uma reforma na pressa, com pressa e indefinição, e chamar consulta de democracia. Nós queremos a reconstrução do Fórum Nacional de Educação, nós queremos conferências nacionais de educação, estaduais, municipais de educação, nós queremos construir o Plano Nacional de Educação, e aí sim, talvez, pactuar um novo ensino médio. Mas jamais podemos fazer isso sem lembrar que o currículo é sempre uma impossibilidade, que as conversas sobre currículos e o campo do currículo no Brasil, mundialmente respeitado, se funda com Antônio Flávio Barbosa Moreira, lembrando, currículos são arenas políticas e culturais, o professor é um profissional intelectual, não reproduzimos conteúdos, currículos planejados, os melhores, o sapatinho de cristal da Cinderela, o currículo perfeito é sempre muito menor do que se produz como experiência vivida, e quando a gente tenta controlar a experiência vivida, a gente sabe muito bem o que acontece. Então, antes que me perguntem o que vem para o lugar, o que existe, o que vem sendo feito, o que os professores fazem todos os dias no desafio muito maior que é estar na sala de aula do que sentar num gabinete e fazer currículo, que vem preparando para o Enem em péssimas condições, reconhecendo, obviamente, as boas experiências, inclusive as da pandemia, inclusive as da reforma, com algumas universidades, com uma outra ONG, tudo isso precisa ser reconhecido quando se faz uma reforma responsável. 4 coisas que concordamos nas reformas que são sempre citadas como maravilhosas: remuneração, qualificação planejada e coordenada e um professor para cada escola, são as únicas receitas que se tem de qualidade social da educação e de bons currículos. Então, é hora de ouvir as comunidades escolares, fazer diagnósticos responsáveis, cuidar para que não haja choque entre o que foi implantado já, né, e o Enem, cujos resultados sempre foram de trazer um pouco mais de democratização do acesso ao ensino médio. O que está em jogo é uma bomba de desigualdade, o que está em jogo é um projeto de país em que esportistas, gestores e cientistas não estudaram alguma coisa. Eles não estudaram história, eles não estudaram língua portuguesa, eles não estudaram geografia, porque a professora de geografia, né, Zé Maurício, teve que dar aula de culinária. A quem interessa essa reforma? E aí é importante olhar, né, quem são os agentes da sociedade que estão envolvidos. Eu estou trazendo, então, para vocês aí resultados absolutamente inéditos das pesquisas que a gente está fazendo. Agradeço as minhas pós-doutorandas, Ana Cláudia Rodrigues, da Universidade Federal da Paraíba,
Miriam Fábia Alves, da Universidade Federal de Goiás, meu doutorando Jefferson da Silva, do PPGEDU, né, que estão aí trabalhando comigo para produzir esse tamanho aí de quem é que está influenciando nessa base. No caso do Rio de Janeiro, a gente pode ver que a gente tem o Grupo Pão de Açúcar, as lojas americanas, o Senac, Sebrae, a Peugeot, né? A Fundação Xuxa Meneghel, a Ayrton Senna, Sebrae, NET Claro, Embratel. Eu tenho o maior prazer que todos eles invistam em educação, acho maravilhoso, contanto que seja o dinheiro deles na educação pública e não o dinheiro público para eles fazerem aquilo que a gente sabe fazer, que é a educação pública. Então, as políticas públicas que hoje influenciam os itinerários formativos do ensino médio estão aí para vocês verem com clareza. Nós estamos falando do Itaú, nós estamos falando, não vou citar os nomes, está tudo aí escrito. Então, a gente está falando de um processo de construção circular, de uma ideia de que aquilo é o bem para todo mundo, mas quem tem interesse em dizer que essas reformas, a Base Nacional Comum Curricular, a base da formação dos professores, a base do ensino médio, quem tem interesse em dizer que isso é bom para os professores, as experiências americanas, por exemplo, mostram que o objetivo é dar lucro para as corporações que deitam na cama com o governo. Por isso, a gente não pode enganar nosso coração. A escola não existe para medir a aprendizagem. A escola não é uma fábrica. Muito pelo contrário, a escola é um território de cidadania e de direitos sociais. E esse dado importantíssimo da PNAD Covid aponta para esse argumento. Aqui a gente não está falando de quem passou no Enem. Aqui a gente está falando que as pessoas que tiveram acesso ao curso superior tinham 3 vezes mais chance de se recuperar e não morrer de Covid. Então, eu vou terminar, professores, lembrando que os genocídios são tecnologias que nascem com a fundação da humanidade, mas são tecnologias que se baseiam sempre diretamente na associação com a burocracia, com a morte, com o sacrifício, com o capitalismo, com a ideia de que alguns podem ser descartados. Descartados porque são mulheres, porque são travestis, descartados porque são pretos, descartados porque são conhecimentos menos importantes. Mas para haver um genocídio, é preciso, primeiro, não reconhecer a humanidade naquelas pessoas, é preciso, primeiro, não reconhecer naquelas pessoas o direito de viver, é preciso desconhecer aquelas pessoas. Então, admitindo que eu fui surpreendida por um tsunami conservador, admitindo que a legislação foi recortada de modo a hoje trazer outro desenho de educação, diferente do que era em 2013, quando os ataques têm início, eu preciso afirmar que, nesse contexto, essas reformas elas só reforçam a exclusão, elas só reforçam o desconhecimento do outro, a desumanização, e isso é malévolo. Então, eu termino afirmando que essas políticas ferem a LDB, ferem os direitos da população, ferem a autonomia docente, ferem o direito ao uso das concepções pedagógicas plurais, ferem diretamente o princípio da equidade, optando por uma falsa igualdade ao oferecer a todos a mesma coisa em condições absolutamente desiguais, ferem o direito de aprender, não dialogam com as comunidades escolares, não respeitam os direitos humanos. Por isso, ferem o interesse público, a Constituição Federal, e assim eu termino. Muito obrigada. Obrigada, professora. Eu penso que eu fui responsável por a senhora ter corrido tanto, mas a apresentação está maravilhosa, com muitas coisas absolutamente tocantes. E mais tocante de tudo foi o meu ato falho, que eu não consegui nesse tempo, consegui entender por que eu não apresentei a professora Maria Luísa Susequinde da forma, né,
que os demais convidados foram apresentados. Lembrando que a professora é doutora em educação pela UERJ, é professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, para pedagogia e licenciaturas, é líder do grupo de pesquisas Conversas com Currículos nos Cotidianos das Universidades Escolas, que é uma palavra, né, por justa posição. E tem mais, que aí a senhora também já percebeu, a censura do papel, mas eu penso que essa sua apresentação inicial, se colocando aí como parte, né, da diretoria da ANPED, é fundamental também nesse momento em que essa discussão ela ganha, né, um foro muito maior do que de um grupo de pessoas, mas de instituições, de associações, de entidades que estão sempre estiveram, né, estão na ordem do dia também nessa discussão, nessa conversa. Se você me permite, a ANPED está realizando, nesse momento, seminários para discutir nas 5 regiões com essa preocupação. Eles são presenciais, mas transmitidos ao vivo, estão no canal da ANPED, eu também no meu canal, no meu site. É só jogar meu nome também no Google, que vocês vão ver meus artigos, esse aí das reformas indolentes, da impossibilidade do currículo, é tudo muito acessível, viu, Lucinda? E quem quiser falar comigo, é só entrar em contato, que eu sou fácil. A gente do currículo, a gente tem que ser fácil de encontrar, porque já ninguém quer ouvir. Então, quando chamam, a gente aceita. Obrigada, professora. Bom, nós temos, conforme anunciado, um tempinho ainda para a nossa conversa, e eu vou fazer na ordem inversa, então, pedir que vocês respondam as perguntas, professora Fátima, José Maurício, João Paulo, professora Maria Luísa depois, sendo que tem 2 perguntas que né, estão abertas para os 4 responderem, e uma mais direta para a professora Fátima, aí que eu deixaria essa para o final. Podemos combinar assim? Estão de acordo? Então, pela ordem aqui, a primeira pergunta é do Observatório das Reformas Educacionais, que pergunta: será possível comentarem a consulta, que está entre aspas, do MEC, suas questões e implicações para o movimento de revogação? Podemos começar? Professora Fátima? Eu acho que esse tema da consulta ele foi abordado aqui já apontando para a fragilidade que a gente vai enfrentar, né? E uma delas diz respeito a essa comunicação mais ampla com a sociedade e ao retorno dessas discussões, né? A gente está num contexto onde a expectativa é que você tenha, de fato, um fórum nacional que seja o grande articulador dos debates que devem, ou deveriam, ou deverão acontecer por meio de conferências, como aconteceu durante o governo Lula, né? Mas o que tem sido feito agora, e aí a gente tem que entender que é um campo muito limitado se a gente espera que tenhamos uma ampla participação social, e aí contando com os estudantes, professores, universidade, associações de pesquisa e as comunidades escolares, através de seus conselhos escolares, inclusive, né, os sindicatos também. O que a gente tem hoje são os webinários que o MEC ele organizou, inclusive a ANPED também vem participando. Já tem um anúncio aí da CNTE, porque o que existem são muitas dúvidas, né, de como é que eu participo. Existe uma plataforma onde eu posso colocar as minhas experiências, o que eu estou vivendo, quais são os grandes problemas que eu enfrento na minha escola e podendo, então, contribuir para o diagnóstico. E isso, de fato, não se tem conhecimento de como isso vai ser.
olhado e traduzido, e se isso vai ser como aconteceu na BNCC, né? Uma restrição do debate. Então, uma contribuição que a CNTE vai dar, né, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, é agora, no dia 20 de maio, vai apresentar um manual de como é que a gente pode interferir nesta consulta e contribuir para que essa consulta pública seja mais ampla. A gente entende que tudo isso são caminhos para a gente tentar ampliar uma consulta que está sendo apresentada de forma ainda muito restrita diante da expectativa social que se tem para algo que se quer, de fato, corrigir, que foi a ausência de debate nos últimos anos. Então, o que eu posso falar a esse respeito vai nessa direção. E eu considero que essa contribuição da CNTE ela pode, de fato, nos ajudar. Mas é preciso ter muito mais do que isso no momento que a gente enfrenta. E sem as desculpas de que a gente tem pressa, não é? Como Maria Luísa falou muito bem aqui, a gente tem pressa, precisa de gerar. Não, esse tema é um tema que precisa ser debatido com profundidade. Isso a gente não teve até o momento. Ótimo. José Maurício, se você quiser também trazer alguma contribuição. Eu ia comentar sobre a tentativa de reformulação, como é que está tentando fazer de forma geral, né? Não só sobre a consulta. É porque tem dois vieses assim, que a gente tem que olhar para esse processo de reformulação que tem se tentado fazer nesse governo, que a gente sabe que é um governo sério, né? Que envolveu tantas pessoas de diferentes instituições, desde do pré-governo, enfim, das discussões iniciais, e agora também tem chamado pessoas até da Amped para atuar em cargos de gestão. A própria coordenadora geral do ensino médio atual é da Amped, se eu não me engano, né, professora Maria Luísa. Então... Eu vou te pedir aqui, essas pessoas foram convidadas, a Amped não foi convidada para o governo, José Maurício. Sim. De certa forma, tem algum tipo de relação. Sim, tem algum tipo de relação sendo estabelecida, ou tentando, pelo menos, né? Eu imagino que sim, porque se as pessoas não saíram da Amped para ir lá ocupar esses cargos, então acho que tem uma coisa ali de estabelecer um diálogo que antes a gente nem passava perto disso, né? A gente não queria nem vacinar as pessoas, que dirá discutir educação democraticamente. Enfim, mas eu acho que o MEC tem se colocado à disposição desse debate, ainda que não da forma que deveria ser feito para pensar uma reforma do ensino médio tão complexa quanto essa, enfim, uma reforma educacional tão complexa quanto essa, mas para além da consulta, né, que pega muito nesse viés de legitimar o que está se fazendo, tem uma coisa que o MEC está tentando fazer também de construir um arcabouço técnico institucional para trazer essa reforma, a ideia de que, de fato, ela seja ou não a melhor forma da gente atacar esses problemas que a gente tem no ensino médio. E eu tenho certeza, assim, pelas pessoas algumas das quais, inclusive um diretor do MEC foi na minha banca, então tenho algum contato com quem está lá dentro. E eu sei que ele é um cara super sério, que se preocupa com questões de equidade, com política educacional de forma séria. Então, tem essa preocupação para saber se a reforma vai dar certo. Se não der, eu tenho certeza que revogar vai ser um dos caminhos, mas eu entendo que hoje o MEC está tentando mais achar um meio do caminho entre essa revogação e essa reformulação, tanto para democratizar, né, essa discussão, que não foi feita até agora, é importante a gente fazer, quanto para achar um jeito de fato ter sucesso na implementação de uma política educacional que se preocupe com qualidade educacional, e aí qualidade de todos os aspectos, né, de garantir infraestrutura, garantir aprendizagem, e tanto que se preocupe também com a equidade. Né? Não sei, okay. eu tenho esse caminho da terceira via, né, mas... Obrigada, José Maurício. João Paulo, comentas? Eu passo para Maria Luísa, até porque a gente tem aí documentos com mais de 20 associações pressionando
né, o poder público para essa consulta, né? Então, eu acredito que ela pode dar grandes contribuições aí para essa discussão. Obrigada, João Paulo. Professora Maria Luísa? Querido, muito obrigada, João Paulo. Então, olha, eu me senti totalmente contemplada pela fala da Fátima. Eu só gostaria de aproveitar a fala do José Maurício para, digamos assim, dar uma explicação rapidamente dessa questão da, né, no modelo democrático que nós tínhamos até o golpe de 2016 e suas repercussões em 2017, a participação da sociedade civil, das entidades de pesquisa, dos sindicatos, na formulação, monitoramento, avaliação das políticas públicas no Brasil, era um pressuposto. Né? Então, o que a gente quer é voltar a fazer essas discussões. Né? E acho que o que a ANPED quer é voltar a ocupar o lugar que sempre ocupou no Fórum Nacional de Educação e, por isso, ser sempre mobilizadora dessas discussões. O que vai fazer com que, em algum momento ou outro, algum dos nossos 6.000 né, alguma das nossas 6.000 pessoas associadas possa, porventura, vir a ocupar um cargo. O que eu concordo com o José Maurício é muito bom, porque mostra, né, que o MEC ainda é um território de alguma disputa. Embora eu aqui não esteja representando a ANPED, não esteja no Senado, então me sinta muito livre para dizer que me parece que os compromissos com os interesses privatistas são muito grandes e essa parada a gente não ganha. Eu, infelizmente, sou muito pessimista nesse aspecto. Eu acho que a gente vai lutar muito, eu acho que a gente tem ótimos argumentos, muitos documentos, acho que a gente vai se fazer presente nos debates. Eu acho que está na hora da gente ir para a rua, inclusive, como fomos em 18, mas... infelizmente. O termo disputa, né, foi falado aqui, se a gente pensa, lembra um exemplo muito simples, né? Temos de um lado a tentativa de recomposição daquilo que foi desmontado, e pelo outro lado, você tem aí um conselhão reinstaurado com os melhores nomes da elite econômica, e, enfim, sem maiores comentários, porque, né, é uma perda de tempo da minha parte ouvindo vocês com tantas contribuições fundamentais e nosso tempo exíguo. A segunda pergunta é uma pergunta da Eliana Viana, que diz o seguinte: se bem entendo, todos na roda são contrários ao que vigora no ensino médio atual. Que itens, temas ou assuntos vocês consideram inegociáveis numa proposta para esse segmento educacional? Começamos de novo a rodada com Fátima na cabeça. Professora? Olha, pode ser, claro. Bom, precedentemente, o que não pode faltar e é inegociável é a participação da sociedade, a participação, e aí a gente vai falar dos estudantes, dos sindicatos, da universidade, das associações de pesquisa. Enfim, se a gente não começar por aí, não tem como andar, entende? Então, para mim, o inegociável é este amplo debate com a participação da sociedade, e aí a gente tem que lembrar da gestão democrática, que ela não é somente escolar, mas ela é educacional. Portanto, cabe aí ao MEC responder ao que está na lei, inclusive, e retomar aos debates, às conferências, porque esse é um aspecto inegociável e precedente. Obrigada, professora. José Maurício, quer comentar? Eu ia falar mesmo que a Fátima, acho que é o mais importante, mas pensando objetivamente, né, na prática assim, educacional, acho que pensar em valorização docente, garantia de atendimentos do que é mínimo, né, banheiros nas escolas. A gente tem escolas de ensino médio sem banheiros ainda. Enfim, isso é absurdo.
e garantir assim, esse mínimo em termos de infraestrutura, de transporte escolar, de alimentação, e ter um foco total na equidade, porque só pensar em qualidade educacional não garante que a gente vai atender pobres e ricos da mesma forma, brancos e pretos da mesma forma. Então, foco total na equidade deveria ser um princípio curricular assim, maior de todos. Então, eu penso nesses 3 elementos. Obrigada, José Maurício. João Paulo? Olha, em termos de política privatista, neoliberal, que corta gastos, né, de investimento na escola pública e, sobretudo, sucateando, precarizando, eu colocaria, me arrisco a colocar que é inegociável uma política pública de permanência estudantil. Obrigada, João Paulo. Professora Maria Luísa. Eu vou só concordar com a Fátima. Ok. Por último, nós temos uma pergunta que está direcionada à professora Fátima, e que é a seguinte: professora Fátima, na sua opinião, o que está faltando para revogar este absurdo? Olha, inspirada aí pela Maria Luísa, que trouxe aí alguns versos, eu vou dizer que o que está faltando é colocar o bloco na rua. A gente precisa ir para as ruas, a gente precisa ocupar os espaços, a gente precisa que esses movimentos se ampliem, porque existe uma correlação de forças que precisa ser alterada. Não é possível que a gente continue com setores do MEC e que tem um rebatimento grande na sociedade, a sociedade no MEC, dando aí uma linha que vem sendo, eu diria, se não a que tem mais visibilidade, mas que vem tensionando mais fortemente um projeto de ensino médio que seja inclusivo, plural, e que promova aí a redução das desigualdades, como o Zé Maurício falou muito bem, é isso mesmo. E aí a gente tem que ir para a rua, o movimento social tem que ocupar espaço, sabe? A gente vai ter que fazer isso. Eu não vejo saída, e eu digo isso assim com um certo pessimismo também, sabe? Eu estou aí um pouco pessimista diante do que a gente tem pela frente, diante dos movimentos que vêm sendo feitos. Mas, ainda assim, é preciso que a gente estabeleça uma outra correlação de forças, e com o movimento social na rua, com os sindicatos, com os estudantes, que a gente vai pressionar e criar um nível de tensão que nos favoreça neste cenário que a gente está agora. Obrigada, professora. Vamos concluindo, então. Antes de agradecer e dar um encaminhamento para fechar, eu só quero perguntar a vocês se gostariam de ressaltar, de pontuar alguma coisa que não foi perguntada e que consideram importante nesse fechamento. Contemplados? Contempladas? Agradecer, né, cada um que esteve aqui. Nós tivemos a oportunidade de ter a professora Fátima Lima aqui, através de uma negociação que envolveu nossa colega Silvia Pedreira e um amigo em comum da professora Fátima. Agradecer aí o Eugênio, que foi a senha para a gente tê-la aqui essa noite. O João Paulo, muito obrigada, que me acionou. É isso mesmo, vocês estão me convidando? Sim, professor, estamos convidando. E que grande satisfação de tê-lo conosco, de trazer essa fala provocadora que nos desinstala, me fez lembrar o grupo de pesquisa Professora Vera, lá na década de 90, eu era criança, tá, gente? Precoce. E que esses autores com os quais você dialoga, o professor Antônio Flávio também, que a professora Maria Luísa trouxe aqui, e nós lá nem sabíamos muito o que era, mas estávamos
estávamos lá, e eu sempre brinco, a professora Vera ajuda a arrumar a nossa cabeça. E a base estava ali, já no GSEC, fazendo toda uma imersão nessa literatura que estava começando a ser colocada né, vamos dizer assim, na arena da academia ali. O José Maurício também, agradecida, José Maurício, por ter você aqui, recém, né, depois, né, defender essa tese e trazer toda essa contribuição que também ajuda, veio num crescendo assim, com essa abertura dessa perspectiva histórica que a Fátima trouxe, que era, né, que foi a potência assim desse convite. Vamos fazer essa abertura trazendo essa lembrança de que esse movimento ele não é novo, né? Fátima foi lá atrás, mas eu me lembro também na década de 90, através da professora Vera, eu fui ao CONED, e lá no CONED, o primeiro CONED, estavam muitas bandeiras das associações, das entidades, lutando contra o processo de mercantilização, da qualidade total, do neoliberalismo na educação, e muita coisa aconteceu, mas muita coisa foi barrada por causa daquela força, né, daquela, vamos dizer assim, aquela corrente que conteve, ajudou a conter. Agradecer a professora Maria Luísa Susequinde, que foi uma indicação da querida professora Cláudia Fernandes, que generosamente, né, foi forçada a dar o e-mail da professora, mas já sabemos que a professora é acessível e está aqui conosco como parte desse processo de contribuir para ampliar o acesso a essas informações qualificadas, que também é um mote fundamental para se discutir a afirmação de democracia, fortalecimento da cidadania e pensar qualquer possibilidade de vida digna, romper também com esse histórico de desinformação e, mais recentemente, essa enxurrada de notícias falsas, inclusive dentro, né, desse campo mais especificamente, daí, né, o nosso reconhecimento institucional. Nova América, muito grata, e em nome da instituição agradeço vocês por terem topado e aceito e estarem aqui essa noite, e eu tenho certeza que nós vamos poder divulgar mais e mais assim como, né, reforçamos os convites para acompanharem a discussão desde a AMPED, né, os seminários da AMPED, o que a professora Fátima também falou do MEC, os seminários do MEC. Essa live é como um ponto de partida para pessoas que ainda não acessaram esses canais. É muito importante. Tem gente aqui de várias partes do Rio, agora mesmo a Veridiana, que é de Sapucaia, nossa companheira de caminhada lá em Sapucaia. Tem gente de outras partes do Brasil. Normalmente as nossas atividades são acompanhadas também por nossos companheiros e companheiras do movimento socioeducativo, que é, né, das Américas, com forte presença nos países da América Latina, em especial, e Caribe. E muitas vezes também temos companheiras e companheiros da Espanha, que são leitores e leitoras da revistas e de outras redes que participamos. É importante dizer isso porque cada participação, cada evento que nós realizamos aqui é uma possibilidade de estar estendendo, de estar ampliando essas informações, esses debates, essas discussões que são caras para o nosso momento agora, mas que tem muitas outras pessoas também que aproveitam e que fazem, né, desse conteúdo, dessas discussões, também material para suas reflexões. Então, uma vez mais, muito obrigada a cada um que participou, que esteve até agora, as pessoas que vão voltar, que tiveram que sair, mas que vão voltar, e que nós possamos ter outros espaços, outros momentos assim. Temos uma atividade programada agora para o mês de junho e vamos divulgar. E é isso, boa noite a todas, todos e todos, e até nosso próximo encontro. Muito obrigada. Obrigada a você pela generosidade. Obrigada, gente. E pela maravilhosa mediação. Parabéns. Parabéns. Obrigada, gente. Gratidão pelo aprendizado.